E aí galera, beleza? Estamos aqui novamente, eu, professor Vitor, de Matemática, para mais uma atividade do nosso caderno de atividades experimentais. Desta vez vamos trabalhar com um jogo matemático bem antigo e que tem uma bela história, Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi remonta à cultura oriental, sobretudo ao povo hindu, em que teria um templo no centro do mundo e esse templo teria essas três hastes, como vocês podem observar aqui, de diamante e os discos de ouro. Alguns dizem que seriam 64 discos. Vamos ver como é que funciona o jogo Torre de Hanoi. Ele foi adaptado, por quê? Porque essa história, muito inspiradora para o povo hindu, acabou despertando a curiosidade de muitas pessoas. Como é que esses monges que habitavam nesse templo faziam o deslocamento desses discos? Então vamos comentar um pouquinho aqui. Primeiramente, os materiais que a gente vai ter que utilizar são esses. A gente vai precisar de 2 folhas de isopor, aquelas estão reduzidas. Essa aqui tem 15 milímetros de espessura. 15 milímetros de espessura. Essa daqui vai servir para a gente produzir os discos. Esses discos aqui. Essa outra folha, ela vai ter 20 milímetros de espessura. E ela vai servir para produzir a base. Essa base, lá no teu guia de atividade prática, vai estar especificado qual a dimensão. Mas você pode trabalhar com outra dimensão, conforme seja a sua necessidade e a sua vontade para ter uma tábua de jogo de Hanoi maior. Além disso, a gente vai precisar espetos de churrasco para fazer as hastes. Vamos precisar estilete para poder cortar o isopor. Vamos precisar de compasso para poder produzir os discos, para que a gente produza os discos. Vamos precisar hidrocor ou tinta guache, dependendo. Como eu não consegui encontrar tinta guache, eu usei o hidrocor para fazer a diferenciação das cores. Ó. Percebam aqui, eu tenho um disco azul, ele é menor. Então eu diferencio, assim como nesse jogo aqui, ó, que é um jogo mais elaborado de madeira, você tem discos de tamanhos e cores diferentes. Aqui eu coloquei um pouquinho de cartolina, porque o isopor ele é um material muito poroso. Então, para pintar com hidrocor, o isopor é bem complicado. Poderia colocar aqui também, para ficar uma peça uniforme, né, toda azul. Certo? Como é que você vai fazer a produção? Para você determinar, lá no teu guia de atividade, você tem especificando os raios dos discos. Você também pode trabalhar com valores diferentes. O importante é que seus discos tenham diâmetros diferentes, tenham tamanhos diferentes e cores diferentes para você diferenciar na hora que estiver manuseando e jogando com a Torre de Hanoi. Então aqui, ó, para fazer um disco, por exemplo, eu quero fazer um disco de raio 2. Se ele tem raio 2, então seu diâmetro vai ser 4. Então posso marcar aqui, ó. O isopor, gente, ele é um pouco complicado para você mostrar, mas você marca exatamente aqui o seu raio. Depois, com o compasso, você vai marcar essa distância radial de 2 e vai fazer o círculo. Não vai aparecer tanto a marcação da ponta do compasso. Entretanto, vai ficar marcado. Aí você pode pegar a caneta novamente e pode ir reforçando. Correto?
Depois, você vai pegar o estilete e aí sim você vai, né, muito cuidado com o manuseio do estilete, tá, gente? Porque é um objeto cortante, então vocês têm que ter muito cuidado na hora de manusear para não se ferir, certo? Não causar algum ferimento na hora do experimento. Você vai cortando, por fim você vai poder destacar esse disco, e assim você vai fazer para todos os 5. O resultado final vai ser esse. A mesma coisa você vai fazer com a base da torre de Hanoi. Nesse caso aqui, a minha base, se vocês quiserem tomar por exemplo, ela tem 25 centímetros de largura por 13 de altura, considerando que ela é um retângulo, ok? Os meus discos têm raios 1,5, 2, 2,5, 3 e 3,5, respectivamente do menor para o maior, ok? Como é que funciona a Torre de Hanoi? A Torre de Hanoi é um jogo simples, entretanto que exige muito do seu intelecto e muito da tua capacidade de raciocinar. O jogo só possui 2 regras. Eu só posso mover um disco por vez. Eu não posso fazer isso aqui. Correto? Não posso mover 2 ou mais discos de uma vez. Eu só posso mover um disco por jogada. E além disso, eu não posso sobrepor um disco maior em relação ao menor. Ou seja, vou mover esse disco aqui, pego esse disco aqui que é maior e sobreponho com o laranja, que visivelmente é maior do que o disco preto. Vamos refazer essa torre, só que em outra haste. Como a gente vai ver aqui, ó, a torre de Hanoi, ela segue uma lógica exponencial. A função exponencial que determina a melhor jogada, que é aquela que é feita com a menor quantidade de movimentos, é 2 elevado a x menos 1, em que x é a quantidade de discos. Nesse caso, temos 3 discos. Então, a nossa melhor jogada deverá ser feita com 7 movimentos. Vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha só. Refiz a torre em outra haste, 3 peças. A função exponencial me determina que a melhor jogada é aquela que eu faço com 7 movimentos. Então, tudo certo. Então, gente, nesse caso, para 3 discos, a jogada perfeita tem 7 movimentos. Mas o negócio poderia ficar pior, viu? Vamos ver aqui o exemplo. A partir da função exponencial f de x igual a 2 elevado a x menos 1, qual será a melhor jogada para 10 discos? E aí, será que você é capaz de resolver esse problema? É muito simples. Você vai pegar a função exponencial e vai substituir o valor de x pela quantidade de discos. Ou seja, você vai fazer o f de 10. f de 10 é igual a 2 elevado a 10 menos 1. Professor, 2 elevado a 10 é muito difícil. Não é, gente. Você vai multiplicar por 2 até chegar lá. Quem gosta de informática vai ter muita facilidade, né? Porque as unidades de armazenamento são sempre potências de base 2. Então, olha só, f de 10, quem é 2 elevado à 10ª potência? 1024. 1024 menos 1, 1023. Daria um trabalhão, né? E aí, você estaria disposto a fazer? Espero que sim. Espero que tenha gostado da explicação, espero que tenha gostado da nossa atividade e espero que você também se apaixone por esse jogo, que é um jogo extremamente interessante e vai ser muito benéfico para a tua melhoria na capacidade de raciocinar. Recomendo para todos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.